Eu quero até... Yara, Diga. Yara, deixa eu apresentar elas. São duas jovens, muito jovens e muito importantes, né? São duas lideranças do movimento estudantil, né? Antes de colocá-las aqui na tela, deixa eu apresentá-las. A gente vai trazer aqui a Júlia Wong, né? Deixa eu trazer aqui, que eu tenho um amigo meu, que é o Rodrigo Siqueira, que me apresentou as duas, né? Você tem a Júlia Wong, que é presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto, né, estudante de Direito. Da USP, né, gente? Super importante. É um dos principais centros acadêmicos do país, né? E ele falou muito bem dela, falou que ele é uma das pessoas mais brilhantes que ele conheceu, né? E você tem a Ana Lúcia Dias dos Santos, que é secretária-geral da FENED, que é a Federação de Estudantes Nacionais de Direito, né? E também ela tem várias funções, as duas são feras. Ela tem uma série ela coordena um montão de movimento social e também ela é presidente do Centro Acadêmico de Direito da UFMJ, né? Se colocar as duas aqui para... Se eu errei alguma coisa, elas me corrigem aqui. Deixa eu apresentá-las aqui, colocar as duas aqui. Bem-vinda, Ana e Júlia, tudo bem? Vamos organizar aqui. Deixa a Júlia falar primeiro, depois a Ana. Júlia, bem-vinda. Antes das meninas falarem, deixa eu só explicar qual é a pauta que elas vão discutir aqui com a gente, Miguel. Olha só, um resumo aqui, meninas. Já a gente deixa vocês falando, viu? Foi um evento histórico na Bienal da Uni, e essas estudantes de Direito e várias outras organizaram uma plenária para debater a pauta jurídica do país e aprovaram de forma inédita e unânime uma tese conjunta que relaciona a Lava Jato à ausência de uma justiça de transição completa no Brasil. E a gente até comentei antes que a gente sempre trata dessa questão da justiça de transição, Ana e Júlia, a partir do ponto de vista da questão militar. Então, a palavra com vocês, para vocês trazerem para a gente essa outra vertente dessa questão, que é a questão civil, lawfare, ativismo judiciário. Quem que fala primeiro, Miguel? Miguel que eu organizo aqui. Não, sorteei aqui, a Júlia. Júlia, bem-vinda, Júlia. Tudo bem, gente? Boa noite. Miguel e Yara, muito obrigada pelo convite. Vocês já me apresentaram, mas vou me apresentar mais uma vez. Eu sou Júlia Wong, sou presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto. Ana. Gente, boa noite, né? Meu nome é Ana Lúcia. Como já foi apresentada, eu sou presidente do Centro Acadêmico Afonso Pena, da UFMG, e também sou secretária-geral da Federação. Mas, além disso, eu sou quilombola da comunidade quilombola Campinhos, no município de Vídeo da Lapa, no Vale de Jequitinhonha. Que bom. Yara, posso fazer a primeira pergunta aqui para elas? Vai lá. Mas então, vamos seguir essa ordem, primeiro para a Júlia, depois para a Ana. Júlia, eu estudo a questão da Lava Jato há anos, né? Tanto que eu converso muito com o Rodrigo, que já foi presidente aí da FENED, né, que é a Federação de Estudantes de Direito, e com muitas outras pessoas. A gente sempre está trazendo aqui o Lênio Streck, o Cacai, o Pedro Serrano, né? Desde o início a gente faz a crítica dos excessos da Lava Jato, né? E uma dos desafios que a gente sempre buscou que a gente vai ter que levar isso para a universidade, para a educação, né? A gente tem que transformar isso desde a base. Então, é com muita felicidade, né, que a gente vê que é uma luta que está chegando, está descendo para a base. E como é que está sendo essa luta? De onde surgiu isso? E qual é a análise que você faz, Júlia, de como os estudantes de direito hoje estão vendo essa questão da Lava Jato e do lawfare no Brasil? Olha, Miguel, eu acho que isso vem de uma análise muito real e muito atual da conjuntura. Acho que o Brasil passou por um processo de instaurar sua justiça de transição muito tardio. Muito tempo depois do processo de redemocratização é que veio as primeiras iniciativas pelo direito à memória e à verdade, que veio a Comissão Nacional da Verdade.
E perante isso, e perante as movimentações que precisam ser feitas contra a anistia de golpistas, o movimento estudantil, e muito particularmente a nossa gestão dentro do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que acabou assumindo em 2023, vendo um ano em que se lembrava os 60 anos do golpe militar, quis estudar e aprofundar um pouco mais e se voltar para si mesmo, se voltar para a própria Faculdade de Direito, para estudar figuras, estudantes, que atuaram dentro da resistência à ditadura militar. E, particularmente, a nossa campanha, em especial, no ano passado, em 2024, foi relembrar aos estudantes duas figuras que estavam completamente esquecidas. São dois estudantes da Faculdade de Direito da USP, que foram diretores do 11 de agosto, um deles foi diretor também da Casa do Estudante, que é o Arno Preis e o João Leonardo da Silva Rocha, que são dois estudantes que foram mortos pelo regime militar e que tinham sido completamente esquecidos pela história da faculdade. Acho que isso foi uma campanha que nós tivemos muito importante para encampar melhor o lema da memória, da verdade e da justiça. Júlia? Júlia não, desculpe, Ana. Bom, aqui na federação a gente começou esse movimento, né, ainda no período ali, pós o processo de Lava Jato, a gente começou a tentar entender mais, né, a gente se unindo forças ali com a rede Lawfare Nunca Mais. A gente pensou em que formas a gente poderia, a partir da federação, fazer com que os estudantes entendessem esse processo do lavajatismo, que a gente conseguisse fazer as mobilizações ali nas redes, nas ruas também, mas um processo formativo. Então, o primeiro momento nosso foi fazer um curso, né, com a rede Lawfare Nunca Mais, justamente para os estudantes conseguirem entender, né, não só quem era da federação, mas outros estudantes das universidades. E aí, aqui a gente tem nesse processo também de retomada do movimento estudantil, né, ali, convenhamos que pós-Covid-19, a gente teve muitos problemas, né, com a questão do processo híbrido, esse retorno para o presencial, isso foi uma dinâmica meio complexa para a gente, e o movimento estudantil, em especial do direito, se pautou muito, né, sobretudo para a gente fazer esse levante, essa mobilização social por memória, verdade, justiça e reparação. Isso foi a nossa campanha da minha gestão passada, e agora a gente retoma essa campanha com o sentido de a gente, de fato, implementar os nossos debates, né, a gente já vinha debatendo anteriormente, então a gente fez um chamado com os estudantes de direito do país inteiro, fizemos o curso, fizemos mobilizações nas redes, nos pontos de pauta, e depois o processo do 8 de janeiro se vem colocando muito mais forte para a gente, e a gente vem se colocando aqui, né, inclusive com a restauração das comissões, né, a restauração das comissões, elas são essenciais para a gente, porque é um pontapé inicial para a gente conseguir avançar, né, e o estudo sobre isso no espaço jurídico, ele faz com que a gente também olhe para trás, porque quando a gente pega o processo ali em especial, né, da ditadura militar, depois a gente vem para a recondução da Lava Jato, segue para o 8 de janeiro, né, essas questões todas, elas são lineares, elas são interligadas, elas têm por trás também o direito, ela tem espaço, né, o âmbito judiciário, ela tem espaço com os advogados também, que fazem ali, né, que fizeram a escrita de todo esse processo, e a gente vem agora olhando através do estudante de direito, formando essa nova comissão, essa nova juventude que pensa e que vem com esse anseio mesmo de dizer não mesmo, dizer sem anistia para os atos golpistas, né, e a gente retroceder, olhar pela nossa história, mas sempre pensando também no como que isso vai impactar lá na frente, olhando muito dos aspectos de direitos humanos, da segurança pública também, que são debates muito pautados dentro da federação, né, isso para a gente, assim, foi essencial essa nossa mobilização, e isso feito, assim, vem sendo feito de uma forma cada vez maior, né, a gente tem se ampliado muito com os estudantes, essa plenária final agora que a gente fez dentro do CONEB da UNE, garantiu para a gente a participação de mais de 40 centros acadêmicos de direito para debater a pauta, trazendo reivindicações, trazendo mobilizações, encabeçando, encampando mais essa memória, né, a nossa primeira campanha foi Memória, Verdade e Justiça,
né? E agora a gente vem com a memória, verdade, justiça, reparação e democracia, porque a gente entende que se não há reparação, não há democracia. A gente precisa ter memória para lembrar, a gente precisa que a verdade seja dita, a gente precisa que a justiça seja feita, mas para isso a gente precisa também que tenha uma devida transição do processo, a gente consiga reparar as pessoas que foram vítimas de todos os processos, que a gente não dê anistia, né, para os atos golpistas, inclusive para a gente conseguir instituir e fortalecer cada vez mais a nossa democracia. Eu queria perguntar para vocês o papel do audiovisual nesse despertar da juventude. Porque eu acho que a gente viu um hiato de pessoas que sequer nunca tiveram contato com histórias da ditadura e diziam, isso é coisa de vagabundo. Se tivesse fazendo direitinho, não teria tido problema. E a gente sabe que não foi bem assim que essa banda tocou. A gente tem agora esse filme aí bombando, indicado ao Oscar, Ainda Estou Aqui, que traz um recorte do que foi, sob o ponto de vista de uma... Tudo bem, de uma família branca, de rica e tal, o que não invalida essa história, porque é uma história pessoal. Então, dito isso, a gente vê, por exemplo, meninas, se vocês acho que vivem mais isso do que uma pessoa mais velha como eu, uma ascensão da extrema-direita junto aos jovens, sobretudo meninos, na tal da machosfera. Né? Como que esse movimento de vocês consegue lidar? Porque está tudo interligado, né? Tem Trump nos Estados Unidos, Milei, bolsonaristas vivem aqui chamando a gente de ladrão, chamando a gente de vagabundo, né? Se soubesse tanto que eu trabalho, até me mandavam um pix. Mas eu queria ouvir o olhar de vocês sobre essa quadra da história e vocês trabalhando com um tema tão complexo e importante, coisa de adulto. Vamos lá, seguindo a dinâmica, Júlia e Ana. Olha, Yara, eu acho que tem uma questão que é o discurso de palavras e não um discurso audiovisual sobre a democracia tem parecido banalizado para a juventude. E sendo muito sincera, eu acho que passamos por um momento gravíssimo na nossa democracia, conseguimos nos recuperar e ainda estamos, na verdade, passando por esse processo de recuperação e fortalecimento da nossa democracia, mas o discurso democracia, democracia, democracia tem banalizado um pouco a palavra e desengajado. Parece que a frequência e a intensidade das repetições dessa palavra tem mais afastado as pessoas do debate público e do engajamento com essa pauta do que, de fato, aproximado elas e trazido elas mais para o centro, mais para as ações concretas, em prol dessa construção que a gente sempre, enquanto juventude, tem pensado pela nossa democracia. A partir disso, acho que o filme, em especial, Ainda Estou Aqui, pela relevância que ele teve dentro das bilheterias brasileiras, mas pela relevância crítica mundial que ele teve também, trouxe de volta uma forma narrativa de veicular a importância da continuidade pela luta pela democracia muito mais fácil. Acho que para a juventude, ser levado às salas de cinema e ser relembrado da história de tantos outros jovens, como a Veroca, que hoje é professora de psicologia na USP, que participou dos nossos eventos e mobilizações, por exemplo, deixam tangível que um jovem como nós passou por experiências como aquelas que são de filmes e parecem distópicas. Então, acho que em muito agregou no timing que a gente vive o lançamento do filme, Ainda Estou Aqui. Eu acho que é essa campanha, inclusive, que o 11 de agosto, junto com a FENED, tem feito e tem idealizado, que aproximar ainda mais. Que não seja necessário só ir à sala de cinema, assistir o filme, voltar para casa e ficar com os próprios pensamentos. A gente tem tentado criar espaços de debate dentro da universidade para que a gente possa conversar, dialogar, expor algumas reflexões que nós temos e para que elas não fiquem ensimesmadas, só a gente pensando sozinho, e para que a gente tivesse um espaço de compartilhamento disso. Eu acho que isso dialoga diretamente, as opressões da ditadura militar dialogam diretamente com a ascensão da extrema-direita e o perfil que tem se utilizado dela. Porque a extrema-direita ela vem como contranarrativa a uma certa valorização dos grupos minoritários dentro da sociedade. Acho que ela vem como uma contranarrativa, como um medo da
pessoa periférica, da pessoa trans, da mulher que tenta e luta para ganhar seu espaço dentro da política. A extrema-direita tenta fazer uma contranarrativa de reafirmação da virilidade, de reafirmação do homem, de reafirmação da masculinidade como centro normativo da sociedade, e nisso, a opressão que vivemos em 64 e a opressão que vivemos durante o governo Bolsonaro, ilustrados por essa tão bem-sucedida obra cinematográfica, puderam muito mais facilmente veicular e aproximar a juventude dessa pauta. Maravilha, adorei. Ana, quero ouvir as suas reflexões sobre isso. Esse soft power também é política. Bom, aqui uma coisa que eu concordo muito com a Júlia trouxe aqui os pontos essenciais dessa discussão, a gente tem pautado muito isso. E o que eu acredito é que, assim, a extrema-direita, ela vem com um processo muito, muito, muito forte também do discurso. Uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais chula, mais chucra, uma linguagem que a gente consegue atender e falar com as pessoas. O que, infelizmente, né, a esquerda, por um bom tempo, não conseguiu fazer. A gente tem buscado cada vez mais se aperfeiçoar academicamente, e isso a gente leva também para os nossos processos. Mas na hora de falar com a base, de falar com a população mais precária, que está em situação de vulnerabilidade, a gente não tem esse linguajar. Eu não consigo, por exemplo, chegar para uma pessoa e falar com ela, olha, a Lava Jato, ela é isso de tal forma que a pessoa, não que seja algo academicamente falando. Eu tenho um problema quanto a isso, porque a gente veio com essa ideia de preciso me aprofundar, e isso repercutiu, inclusive, nos nossos discursos. E a extrema-direita não. A extrema-direita, com a linguagem mais fácil, mais acessível, ela vem se colocando nesse contraponto e fazendo com que isso chegue numa linguagem dos jovens. As redes sociais, em especial, né, essa questão do audiovisual, isso contribuiu muito nos discursos serem propagados. A utilização das demasiadas plataformas digitais, acho que não cabe aqui citar os nomes, mas as plataformas que chegam na juventude, que chegam nas crianças, que chegam nos idosos, porque a gente sabe, na hora que você faz uma corrente de mensagem, que ela é facilmente republicada, isso vai chegando a mais pessoas. E isso, infelizmente, faz com que a extrema-direita ela venha ganhando ascensão. E como a Júlia colocou aqui também, né, esse aspecto de, infelizmente, o discurso de manter os bons costumes, manter as tradicionalidades, manter aquilo que foi nos ensinado, os preceitos bíblicos sendo colocados ali também como pontos-chave, a confusão, né, essa correlação entre a Bíblia e a política, né, a gente viu nos processos, por exemplo, lá atrás, o processo do golpe da Dilma mesmo, quando a gente viu os discursos, eram sempre pela memória de fulano, pela minha família, pela Bíblia, por Deus, por mim, nunca de fato pelo processo da política. Isso também potencializou com que esse discurso fosse passado, né? Então, a gente entende também que esse processo do audiovisual, ele pode sim fazer com que haja uma devida mudança desde que a gente se aplique corretamente. E aí, um dos processos nossos, inclusive, aqui da federação, junto com os centros acadêmicos como um todo, como a gente também tem feito aqui no CAP, né, na UFMG, é essa organização também de não só ouvir, mas a gente também pautar. Um dos aspectos fundamentais que a gente vê, inclusive, com o filme, né, Ainda Estou Aqui, para ser colocado agora em contraposição, é a gente realizar cine-debates nas universidades. Cine-debate é essencial, porque a gente consegue transmitir para que as pessoas consigam assistir, porque nem todo mundo tem dinheiro para ir no cinema, a gente sabe disso. Também o cinema ainda hoje não é tão acessível assim, mas a gente consegue transmitir isso dentro de uma universidade, debater com pessoas que têm uma linguagem mais fluida para a gente fazer um debate acadêmico, mas um debate dinâmico, ouvindo propostas, contrapropostas, né, argumentações, fazer também uma série de tribunais populares, né, a gente tem esse debate de fazer, a gente quer organizar isso, porque o espaço jurídico é um espaço em que a gente também está aqui para pautar sobre isso. Se a gente faz tribunais populares e palestras, a gente faz com que haja a possibilidade para que as pessoas que estão de fora entrem na universidade, mas que os estudantes também consigam fazer aproveitamento. Muito se fala de professores, espaços das horas complementares, atividades complementares. Isso é um espaço que a gente pode fazer com que as pessoas participem, se coloquem ali, se profissionalizem, mas também consigam levar isso para dentro de sala de aula e consigam aproveitar isso academicamente. A gente pode fazer os trabalhos com professores que são vinculados, que têm o interesse para fazer esses tribunais, e colocando como réu ali, né, as figuras que foram protagonistas nesse cenário, em especial agora do 8 de janeiro, né?
E fora que a gente também tem que pensar, né, do que foi esse processo também do lavajatismo, como que se desencadeou nos processos para frente, né, o próprio suicídio do Cancelier também, isso vem todo em repercussão, né, então são muitas coisas que são interligadas, mas que eu entendo também que o audiovisual, ele tem esse potencial, porque quando a gente fala, a narrativa é de um jeito, quando você fala e vê, você demonstra uma história, você mexe com o sentimentalismo, você mexe com aquele âmago da pessoa, você consegue fazer com que a pessoa se sinta pertencente. Quantas vezes a gente já não chorou assistindo uma novela? A gente sabe que aquilo ali é um personagem fictício, mas aquilo mexe com a gente porque você se coloca na disposição ali. E o audiovisual, ele tem esse potencial, desde que ele também seja fácil de compreensão, que seja fácil para as pessoas conseguirem ler, conseguirem ver e conseguirem entender, como é o caso do Ainda Estou Aqui, né? Que é uma grande obra, a gente tem que reconhecer, traz muitas reflexões para a gente, e é importantíssima a discussão sobre isso, né? Júlia e Ana, uma pena que a gente tenha pouco tempo, porque o assunto é muito complexo, e essa questão da Lava Jato, que eu queria discutir com mais profundidade com vocês, é uma questão que ela acabou tensionando muito o pensamento jurídico brasileiro, né? Tanto o pensamento político quanto jurídico, porque é uma questão que era complexa, ela atravessa questões ideológicas, né? Por exemplo, como é que uma pessoa de esquerda vai defender empreiteiras, né? Mas, ao mesmo tempo, essa foi a armadilha, né? em que foi colocado, né? E foi muito difícil para a própria esquerda processar isso tudo, identificar essas armadilhas, né, e driblar essas complexidades, essas armadilhas, para entender que a questão nacional era muito importante, que você não pode misturar algumas coisas, né? Você não pode, por exemplo... eles foram muito maliciosos, né? Você não pode... melhorar a questão social simplesmente derrubando todas as empresas de engenharia do país, né? O país não vai melhorar assim, não é por aí, né? Você não vai fazer nenhuma revolução quebrando as empresas de engenharia do país. Nenhuma revolução foi feita assim, né? Se você for fazer uma revolução, você encampa as empresas, você não quebra as empresas, né? Mas, enfim, Júlia, como é que o movimento estudantil está vendo essa questão? A gente tem pouquinho tempo, né? Enfim, essas armadilhas ideológicas tão complexas, né? Tão maliciosas, de você enfrentar a questão da Lava Jato, jurídica. Como é que está enfrentando isso? Miguel, a Lava Jato foi a espetacularização do processo legal. Foi basicamente uma publicidade extremamente opressiva, uma mídia completamente comprada, com um tipo de narrativa, sem direito ao contraditório e sem entrevistas, testemunhas da parte dos acusados. Então, acho que, em grande parte, a extrema-direita, especialmente no governo Bolsonaro, ela ascende se utilizando das redes digitais como trampolim. E mais do que isso, se utilizando das pequenas armadilhas midiáticas que existem, como a falta de regulação das notícias e da desinformação, como a utilização de inteligência artificial e deepfakes, e mais do que isso, pela elaboração extensiva e ostensiva de notícias falsas extremamente verossímeis. Nisso, existe uma dificuldade grande por parte da esquerda, mas que está sendo cada vez mais superada, de combater. Porque é muito fácil publicizar uma notícia falsa, mas é extremamente difícil trazer a realidade aos brasileiros para que seja desfeita toda aquela realidade enganatória, aquela ilusão. Então, acho que a gente, como juventude, tem tentado muito fortemente pautar um debate que discuta especialmente a dificuldade de informação e das ferramentas digitais dentro desse debate. Em especial, eu queria citar aqui, a gente teve uma iniciativa legislativa agora na Câmara Municipal de São Paulo para colocar a educação midiática dentro do currículo escolar das escolas municipais aqui da cidade de São Paulo. Acho que essa é uma medida que se linka muito com a ascensão da extrema-direita e com toda a espetacularização midiática que a Lava Jato mostrou como tática dessa geração fascista e autoritária que ascendeu,
que deve ser combatida desde a base, desde a geração jovem, desde as crianças e os adolescentes. E é exatamente nesse debate, que começa de baixo, que a juventude tem se pautado. É preciso trazer cada vez mais ao contexto universitário e para dentro dessas áreas, desses locais, onde os estudantes podem debater, em especial os estudantes de direito, podem estudar o caso da Lava Jato como um modelo completamente feito para o fiasco, fadado ao fracasso, uma forma de espelhar e entender como a informação e o devido processo legal, garantidos constitucionalmente, aliás, muito dificilmente alcançados pela redemocratização, precisam cada vez mais ser zelados. E a Ana, né, agora fazer as reflexões dela, da sua pergunta, Miguel. Ana, só para a gente organizar a nossa live, a gente está terminando, só tem 3 minutos, então você vai fazer a fala final. Pode fazer. Então, gente, maravilha. Faço coro novamente às falas da Júlia, a gente tem se complementado bastante aqui. E é exatamente esse fato, né? A Lava Jato, em especial, ela trouxe vários impactos, ela não trouxe só os impactos midiáticos, ela trouxe os impactos socioeconômicos. E quando a gente fala também da defesa, né, ali de empreitada, como a esquerda se coloca nesse processo, que é um pouco da sua pergunta, a gente também precisa lembrar de como que foi esse processo, né? Se a gente não repara, né, as empresas, esse processo em geral, a gente não consegue também ter um avanço. E a gente também tem a deturpação da lei como um processo, né, nesse processo da Lava Jato. O Moro descumpriu totalmente esse processo da Lava Jato, ele não observou o devido processo legal, ele não levou a defesa do contraditório à ampla defesa. A gente viu como foi esse processo, de uma sensação também de impunidade, de injustiça, quando a gente olha e pensa assim, nossa, se esse é o processo de justiça que a gente quer, que é o que a gente tem, por que é que a gente teria alguma defesa? Por que lutar, né, por um processo de justiça e transição? Por que é necessário que as pessoas ainda... Quando a gente observa a Lava Jato, a gente observa tudo aquilo que a gente mais despreza, né, no processo da justiça. Porque essa não é a justiça que deveria ser. Essa não é a forma que ela deve ser implementada. A gente precisa que haja essa responsabilização, que a gente haja essa devida transição efetiva, e que mais do que isso, haja responsabilização de todas essas pessoas que estiveram envolvidas nesse processo. Infelizmente, nós tivemos que vivenciar isso para a gente entender também o que foi esse processo do lavajatismo. A gente precisa que haja, de fato, que Moro vá para a cadeia, para que ele também compreenda o que é esse processo. Ele era um juiz. O seu agir deveria ser totalmente imparcial e não parcial, como foi. Inclusive, como que isso se deu depois do processo, que ele se colocou ali também, né, frente a um processo de se tornar também um político, né? Então, acho que a gente precisa lembrar desse aspecto. Tudo que ele fez foi no sentido de se promover a autopromoção. Não só ele, a gente sabe, evidentemente, mas de como que isso também foi se dando nos processos posteriormente. E como que isso também desencadeou no que a gente viveu no desgoverno Bolsonaro, por exemplo, e no que a gente desencadeou também, mais uma vez, no 8 de janeiro. O que foi o 8 de janeiro, se não também um reflexo de tudo aquilo que a gente já passou? E se a gente não tem essa devida responsabilização dessas pessoas, a gente vai deixar com que o lavajatismo, ele continue resistindo, ele continue existindo nos processos, e que a gente faça com que as pessoas não acreditem cada vez mais no sistema de justiça brasileiro. E que a gente entenda que o sistema de justiça é isso. Ele é falho, ele é precário, ele não atende às demandas, ele não observa os direitos humanos, ele vai ser o violador. E não é isso. Nós estamos aqui dizendo mais uma vez, a juventude está aqui lutando, se colocando em pauta justamente para dizer não à extrema-direita, para dizer não à anistia para as pessoas golpistas, né, para os colaboradores dos golpistas e dos lavajatistas, e para a gente dizer, né, que a gente precisa sim uma reparação às vítimas da Lava Jato, da ditadura militar, a busca de uma justiça de transição efetiva, mas que a gente também tenha que lutar cada vez mais por uma segurança pública de qualidade, que a gente combata o encarceramento em massa e o genocídio da população e da juventude negra, que a gente também consiga se colocar ali frente a esse âmago, né, e clamar para essa memória, verdade, justiça, reparação e democracia, que a gente vem chamando na nossa campanha aqui e fazendo esse apelo, não só para os estudantes de direito, mas para toda a sociedade brasileira. Olha, vocês têm que voltar aqui mais vezes, viu, gente? Estou apaixonada por vocês, viu? Com certeza. Apaixonei. Nossa, eu adoro ver jovens que se entendem, né? Democracia não é lorota, é vida real. E a gente tem que falar assim com o povão. Obrigada, viu, meninas? Um prazer conhecê-las. Obrigada, Miguel. Um presente para encerrar aqui nossa
Tão bom, né, Yara? Então, um beijo para vocês, Ana e Júlia, e voltem sempre, né? Vou chamar, né? Se vocês tiverem tempo, vocês podem voltar aqui. Obrigada, queridas. Um beijo. Obrigada, Podemos tchau, tchau. encerrar, Obrigada, né? gente. A gente tem que entregar o canal aqui para querida Sinara Menezes. Fiquem aí. Fiquem com a Sinara, pessoal. Fiquem com a Sinara Menezes. Vai começar agora. Deixa o like antes de Vai terminar o link agora, mas vocês fiquem aí no canal da Fora. Vai começar a Sinara Menezes, nossa companheira, para um programa sempre muito bom. E deixe um like antes de ir embora. Yara, então um beijo para você também. A gente se vê amanhã. Beijo, gente. Tchau, tchau.